Olá, meus amigos. Eu sou André Carvalho e vamos começar a falar nesse primeiro vídeo sobre home studio e produção musical independente. O endereço do nosso site é www.estudiocaseiro.blogspot.com.br e nesses vídeos a ideia é que a gente divida com vocês alguma experiência que a gente obteve com home studio e com produção musical. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a ideia propriamente da produção musical, que de acordo com uma referência que eu recomendo, o site www.audiocritica.com do Denis Zasnikov, produção musical pode ser dividida em 4 etapas: a composição, a pré-produção, a produção e a pós-produção. Isso, tradicionalmente, antes do advento dessa tecnologia que permitiu que a gente utilize home studio, isso também seguia essas 4 etapas, né? E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, né? E depois a gente vai passar propriamente a questão de como que um home studio pode ajudar nessa produção musical de forma independente na nossa casa. A primeira fase consiste na criação e no registro do original. Esse registro, né, ele tradicionalmente ele podia ser feito, vocês anotar a letra, escrever a cifra, escrever a partitura, ou mesmo gravando, né, instrumento e voz. E dessa etapa resulta a ideia de uma música. Essa ideia ela ainda precisa ser burilada e trabalhada, e daí a pré-produção entra em cena, na qual ocorrem análises, experimentações, nessa etapa que se bola o arranjo da música, se faz uma gravação guia. Muito da pré-produção pode ser feita gravando, por exemplo, um ensaio com a banda, um estúdio, e dessa etapa resulta já um rascunho que vai se parecer mais com a obra, com o produto, né, com a música acabada, né? Da pré-produção se passa à produção musical, que consiste no que a gente entende mais tradicionalmente pela etapa de estúdio, né, que consiste, de acordo com o Denis Zasnikov, na captação da base, basicamente baixo, bumbo, caixa, na captação da cobertura, que aí entram solos e vocal, etc., na etapa de mixagem, de masterização, e da etapa de produção resulta uma matriz original que posteriormente será replicada na etapa de pós-produção. A pós-produção consiste na fabricação e em todas as operações de marketing e de distribuição. Dessa etapa resulta um produto comercial. Note que, de propósito, as imagens que eu coloquei são imagens que resultam na produção de um vinil, porque todo esse processo, né, ele era e funcionava exatamente assim há alguns anos atrás, né? E isso se modificou bastante com o advento das novas ferramentas tecnológicas, né, utilizadas na produção musical. Antes de falar dessas ferramentas e de como que isso tem a ver com a produção musical em home studio, eu gostaria de fazer um paralelo com outro tipo de produção artística que também segue essas mesmas 4 etapas, que é a produção literária. Numa primeira etapa da produção literária, você tem a composição, que consiste também na criação e no registro do original, né? Esse registro, em geral, é feito através de um manuscrito, né? Dessa etapa resulta uma ideia. A etapa de pré-produção. Nessa etapa, onde são feitas análises, experimentações em cima do texto, e se obtém um rascunho resultante, né,
tradicionalmente, isso antigamente se fazia como? Se datilografava o manuscrito, se faziam correções nesse texto datilografado, e daí se passava à fase de produção. Essa produção, tradicionalmente, no caso, né, da produção literária, consistia em todo o processo tipográfico, que resultava numa matriz original, essa matriz que seria, então, replicada na fase de pós-produção, que consistia na fabricação, no marketing e na distribuição, e daí você tinha, como resultado, um produto comercial, né, um livro comercializável. Né? Muito bem. Feito esse paralelo, de que forma que a evolução tecnológica afetou esses dois tipos de produção artística? Sobretudo, né, quer dizer, no centro de tudo está a utilização de computadores para a realização de grande parte dessas tarefas. O computador ele é uma ferramenta não especializada. Isso significa que ela pode ser aplicada praticamente em todos os campos, né, onde o ser humano atua. E nesses dois casos, realmente, a gente nota que os computadores vieram desempenhar realmente um papel fundamental, diminuindo custos, né, porque o custo de um computador, o computador facilita muito, né, diminui os esforços, muitos processos que antigamente eram completamente mecânicos, como por exemplo o tipográfico, ele pode ser feito inteiramente de forma digital hoje. E de uma forma muito ampla, né, houve uma popularização dessas ferramentas de produção, tanto no campo literário quanto no campo musical. E agora, isso traz também algumas desvantagens, né, que a gente pode elencar entre elas, que pelo fato dessas ferramentas de produção estarem popularizadas, houve, de um modo geral, uma queda na qualidade, porque você tem pessoal não especializado, todo mundo quer meter a mão, e, em geral, também ferramentas mais fáceis de utilizar geram piores produtos. Então, um exemplo disso, se você pega, por exemplo, um texto, é muito fácil você editar um texto no Microsoft Word, mas ele não tem uma qualidade de uma tipografia profissional. Agora, é possível você encontrar ferramentas adequadas se você utilizar, por exemplo, um editor como um LaTeX, que não é tão simples de ser utilizado como o Microsoft Word, você já obtém uma qualidade de impressão bastante superior e que em nada fica a dever para uma tipografia. Então, muito, né, do esforço que a gente tem que fazer nesse campo é em encontrar as ferramentas adequadas. As ferramentas melhores não necessariamente serão fáceis de se utilizar, mas com elas a gente vai obter resultados cada vez mais próximos daquilo que a gente entende como um produto assim bem acabado, com uma cara assim profissional. Muito bem. Com relação ao home studio, home studio, a princípio o nome já diz, né? É um estúdio em casa. Agora, pelo fato do seu estúdio ser em casa, você pode ter um estúdio de primeiro mundo com equipamentos caríssimos e você pode contratar uns técnicos altamente especializados e tudo isso na sua garagem. Não é disso que se trata, não é disso que a gente vai falar aqui. Então, os princípios aos quais a gente vai se ater, em primeiro lugar, é do it yourself. A gente gostaria de produzirmos nós mesmos as músicas e fazer isso com um baixo custo. A ideia do home studio é fazer muito com pouco e fazer mais por menos. Existe uma estratégia dos 80-20, quer dizer, se você pode obter 80% do resultado gastando 20% dos recursos, para você obter
os 20% que faltam dos resultados para chegar nos 100%, esse negócio vai ter muitas vezes 80% do custo. Então, isso não vale a pena. O que a gente quer no home studio é justamente otimizar essa proporção. A gente quer uma coisa muito boa, né? Quer dizer, vai ficar nota 8, mas eu vou gastar 20% e não vai valer a pena investir mais do que isso, né? Muito bem. Então, a ideia, né, é que a gente consiga aqui dar algumas dicas de como fazer isso, né, como produzir músicas de forma... como ensinar as pessoas a produzir música, como dar dicas de como as pessoas podem fazer isso sem gastar muito, né? E, muito bem, dentro dessa filosofia da produção musical, dessas 4 etapas que eu apresentei, eu diria que os objetivos primordiais de um home studio são o registro de originais e toda a fase de pré-produção. Eu tive uma experiência que eu gravei um CD em estúdio com a minha banda e a gente fez toda a pré-produção no meu home studio. E isso realmente foi uma economia e foi uma experiência muito interessante. Bom, isso, quer dizer, de um modo geral, eu diria para vocês, se você tem intenção em partir para um estúdio, né, e com equipamentos de melhor qualidade, com um técnico de gravação, com uma equipe, né, de mixagem, de masterização, olha, o home studio não está descartado porque ele desempenha um papel essencial nessa fase de pré-produção das suas músicas. E objetivos secundários de um home studio, que também são muito interessantes, é que as etapas seguintes da produção e mesmo da pós-produção, que elas sejam feitas também pelo próprio home studio, né? Quer dizer, que a produção seja feita em home e a criação de produtos independentes também a partir do home studio. Isso é interessante porque na fase, por exemplo, de pós-produção, antigamente você tinha o que? A fabricação, e isso resultava numa mídia, num vinil, num CD, num cassete, e esse vinil, essa mídia, ela era disponibilizada em lojas, né, onde as pessoas iam lá, o mercado fonográfico funcionava dessa forma. Hoje em dia, também como resultado do advento, né, tecnológico, você tem mídias cada vez mais diferenciadas, né? Quer dizer, você pode comercializar suas músicas na internet. Inclusive, há um estudo interessante que fala que hoje, como as músicas são comercializadas em MP3, o conceito do álbum que surgiu, né, quando várias músicas podiam ser colocadas, né, em um mesmo LP, e aí se faziam álbuns temáticos, esse conceito tende a desaparecer novamente, porque as músicas elas são comercializadas, quer dizer, a mídia ela muda a forma, né, como os artistas se expressam e como o mercado explora os produtos, né? Mas, bom, então tudo isso dá para fazer no home studio e são objetivos que a gente gostaria de explorar e de discutir, de conversar aqui. Muito bem. Então, falando desses componentes tecnológicos, desses componentes, quais seriam os componentes essenciais? Essa é a pergunta que muita gente faz, muita gente me manda e-mail perguntando justamente, olha, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que arrumar, o que eu tenho que saber. Então, em primeiro lugar, eu diria para você, os componentes essenciais, você vai precisar de um computador, tudo é baseado em computador, vai precisar de uma interface de áudio, né, em termos de hardware, né, uma interface de áudio, uma placa boa, uma interface, opcionalmente um controlador MIDI e um software que vai ser uma Digital Audio Workstation. Vamos falar um pouquinho de cada um desses. Muita gente me pergunta
Que tipo de computador? Será que esse computador está bom? Será que atende para que eu comece a produzir música no meu home? Então eu diria para você o seguinte, de um modo geral, os computadores evoluíram bastante. Os computadores hoje, eles são feitos para dar suporte a jogos que exigem realmente uma quantidade de processamento, uma capacidade de processamento bem superior ao que a gente utiliza hoje em dia no Home Studio. Quando eu comecei a mexer com o Home Studio, isso foi por volta de 95, mais ou menos. Olha, aí ficava bem no gargalo. A capacidade de processamento na época, a gente ficava sempre, né? Olha, na época eu lembro que eu não conseguia gravar áudio, trabalhava exclusivamente com MIDI, mas depois, né, a gente vai vendo que a coisa vai evoluindo, e eu diria que hoje em dia, olha, praticamente qualquer computador que você possa pensar hoje no mercado atende com folga às necessidades de um home studio. Agora, dito isso, né, quando você pensa em comprar um computador, o que você vai? Bom, você pode até planejar, mas na prática você vai comprar o que o seu dinheiro der, porque você vai querer colocar cada vez mais coisa dentro. Então eu diria para você, de que forma que um home studio utiliza os recursos do computador? Isso talvez seja uma informação interessante. O processador, a capacidade de processamento do computador, ele vai ser utilizado em quê? Nos plugins, que são processamento de efeitos, e nos sintetizadores. Já a memória do computador ela vai ser muito utilizada em samplers, que os samplers eles vão carregar, né, as amostras previamente gravadas em memória para utilizar isso, né, na produção musical. Então, eu diria para você, olha, no mínimo 2 GB de memória para começar, né? Hoje em dia eu estou trabalhando com i7, um computador i7 com 8 GB. Bom, HD não é absolutamente necessário, mas é interessante para que você disponha, né, de armazenamento e backups. Eu noto uma tendência hoje em dia dos HDs virem cada vez menores porque você dispõe de HDs externos, né, que servem a essa finalidade de backup. Então, tendo isso em mente, e o sistema operacional? Bom, tradicionalmente os estúdios utilizavam Macintosh, por possuir uma melhor estabilidade, todo aquele papo, né? Olha, eu desde que comecei a trabalhar com home studio sempre utilizei Windows, não tem problemas com Windows, nunca tive e realmente eu acho que atende bastante bem. Isso vai depender, né, também de qual a DAW, a Digital Audio Workstation que você utiliza, né, em que sistema operacional que ela vai rodar. Mas eu diria para você, olha, não me parece ser também um motivo assim de preocupação. Não, eu vou ter que partir para um Mac. Não, o Mac sem dúvida ele é um computador espetacular, tem uma qualidade superior, né, mas não te impede, né, que você trabalhe bem e consiga produzir muito bem no Windows. Mesmo estúdios profissionais estão utilizando gravação, seus sistemas, né, Digital Audio Workstation, operando sobre a plataforma Windows. Né? E a interface de áudio? Esse nome, interface de áudio, diz respeito a uma boa placa de som. O que significa isso? Bom, uma boa placa de som ela vai ter uma qualidade superior. Agora, vale a pena pensar que se trata de uma placa de som, o meu computador já vem com uma. Então, para começar a fazer suas experiências de home studio, você não precisa necessariamente comprar ainda uma interface de áudio. Eu até recomendo que você faça suas primeiras experiências utilizando a própria placa de multimídia do seu computador. E para isso, você utiliza como entrada essa entrada azulzinha aqui, ó, é a entrada auxiliar, né, de áudio do computador. As primeiras experiências que eu fiz de gravação de áudio foram todas utilizando isso e olha, valeu a pena, né, para depois que eu ganhei alguma sensibilidade, aí sim eu pude especificar uma interface de áudio melhor. E
Quais seriam, então, os elementos decisivos para a escolha de uma interface de áudio? Em primeiro lugar, o número de canais. A sua placa de som do PC ela tem 2 canais, direito e esquerdo. Se você quer gravar, por exemplo, uma bateria, você vai precisar de no mínimo 8 canais, 8 microfones para captar todas as peças. No meu caso, como eu não gravo bateria, eu utilizo bateria sampleada e gravo instrumento por instrumento, multitrack. Então, realmente, 2 canais é mais do que suficiente para mim. Além disso, que tipo de qualidade superior que uma interface de áudio te oferece? Em primeiro lugar, número de bits. Uma placa de multimídia normal, ela trabalha, em geral, com 14 bits, 8 bits, 12 bits. As interfaces de áudio profissionais trabalham com 24 bits. Outro aspecto é a taxa de aquisição em uma multimídia, numa placa de multimídia comum. Essa taxa de aquisição vai no máximo a 44.1 kHz. E quanto a isso, eu diria que isso aí é mais do que suficiente. Né? As interfaces de áudio vêm com um pouco mais que isso, às vezes vão até 96 kHz. Mais que isso, você não tem nenhum ganho de qualidade. Então, minha recomendação básica, né, com relação a isso, 24 bits, 44.1 kHz está de bom tamanho. E o que vai fazer a diferença numa boa interface de áudio é precisamente o nível de ruído. Porque isso a gente pode fazer uma experiência depois para mostrar para vocês que se você pegar a placa de som do PC, ela tem um nível de ruído muito maior do que uma interface de áudio com maior qualidade. Então, isso significa que você consegue captar sinais com uma fidelidade maior numa interface melhor. O controlador MIDI, para quem não sabe o que é isso, né? MIDI significa Musical Instrument Digital Interface. É um teclado, na verdade não precisa ser necessariamente um teclado, né? Um teclado estilo piano, né? Pode ser, existem interfaces MIDI que replicam uma grande gama de instrumentos, né? Saxofone, guitarra, etc. Agora, o importante a ideia desse controlador é que ele é um instrumento sem som, ele é um instrumento mudo que envia apenas sinais de controle para o computador. É como se fosse o teclado do seu PC, só que tem uma interface mais amigável para que você possa tocar, e essa interface ela vai enviar, né, sinais de controle nesse protocolo MIDI, né, que vão auxiliar, né, na produção musical. Isso não é absolutamente necessário, mas é muito interessante. Isso facilita bastante, é uma coisa que eu recomendo, mas não é absolutamente necessário para começar. Então, para já, você pode começar simplesmente com a placa de som do seu PC e deixar o controlador MIDI para uma segunda etapa. Software. Já adiantei para vocês que você vai precisar da Digital Audio Workstation. Alguns exemplos, o mais famoso de todos deve ser o Pro Tools. Eu utilizo o Cubase, gosto bastante. Comecei utilizando o Adobe Audition, utilizei também o Cakewalk Sonar. Eu cito aqui o Audacity, porque o Audacity ele tem a vantagem de ser gratuito, ser open source. Então, para você que quer economizar, é interessante também que você dê uma olhadinha, porque os fatores, né, de escolha de uma ou outra, basicamente todas são muito parecidas, elas vão ter as mesmas funções. O que eu diria que seria interessante que você olhasse e levasse em conta, né? Em primeiro lugar, que o software, que a Digital Audio Workstation, dê suporte tanto a áudio multitrack, que isso todas fazem, como a MIDI. Algumas delas trabalham só com MIDI, outras só com áudio, então é interessante que a sua interface já agregue tudo isso, que vai te dar uma versatilidade muito maior, né? Depois, veja a questão de conectividade, se ela trabalha com rewire, que tipo de plugins que ela aceita, e sobretudo o custo, né? No caso, o fator preponderante aqui do Audacity, vantagem, né, dele sobre
os outros, né, que é imbatível, né? Muito bem. Então, resumindo, por onde começar? O que eu tenho que fazer? Bom, depende, né? Em primeiro lugar, eu sugiro que você faça um planejamento. Planejamento do que você quer gravar, do que você quer produzir. Você quer gravar bateria na sua casa? Então você vai precisar de uma interface de áudio com mais canais. Você não quer fazer isso? Você quer começar a registrar as suas composições? Ótimo, começa pela placa, né, de som do seu computador. Então, em primeiro lugar, você tem que planejar o que você quer, né? Planejar que tipo de produção você gostaria de realizar, e comece pela Digital Audio Workstation, porque o software é um componente indispensável nisso tudo. Então, teste quantas você possa e escolha uma, né? E a partir daí comece a aprender a mexer nessa Digital Audio Workstation, a utilizar esses recursos e a mexer, começar a produzir algumas coisas, né? Depois, o terceiro elemento seria a interface de áudio e, por último, eu diria o controlador MIDI, né, já como um plus, né, um recurso adicional, mas que eu recomendo bastante. Então, o que mais eu tenho que saber? Para um iniciante, respondendo então a muitas das perguntas, né, que vocês enviam por e-mail para o nosso site, eu diria, olha, tendo em mãos essas ferramentas, o que você tem que saber? Você tem que saber como funcionam as conexões dos sinais de áudio, tanto de microfones quanto de captadores. Você tem que saber um pouco de como funcionam os microfones e a captação, microfones dinâmicos, microfones condensadores, como funciona um captador de guitarra, como é que eu capto um baixo e uma guitarra, como é que eu capto o som de um violão acústico, como é que eu capto uma bateria, posicionamento desses microfones é um ponto fundamental. Depois, o que o MIDI pode fazer por mim? O MIDI é uma ferramenta, hoje em dia, indispensável, né, em produção musical. Quais são as funcionalidades básicas de uma Digital Audio Workstation? Você tem que aprender o básico da gravação multitrack. Depois, né, num segundo momento, você precisa entender um pouco sobre efeitos e plugins e precisa conhecer um pouco também sobre fundamentos de mixagem, de modo que você possa, ao final, após a captação, juntar essas coisas de modo a obter um produto de boa qualidade. Essas e outras questões a gente gostaria de abordar nesse canal, no nosso site, www.estudiocaseiro.blogspot.com.br. E eu deixo então, agradeço a audiência de vocês e deixo o canal aberto para que vocês enviem eventuais perguntas. Eu estou aqui à disposição para respondê-las na medida do possível e compartilhar um pouco de experiência que a gente tem e trocando essas ideias sobre home studio e produção musical independente. É isso aí, muito obrigado e boa música para vocês. Tchau!